Você já imaginou como seria ver o rosto de um Papa de mais de 160 anos atrás? Ou assistir ao primeiro Papa capturado em movimento, abençoando o mundo através de uma câmera? As fotografias históricas dos Papas são mais do que imagens. São janelas para momentos que moldaram a Igreja e a história da humanidade. Desde a primeira fotografia de um Papa, até eventos que transformaram o mundo, como guerras, concílios e transmissões de rádio, essas imagens contam histórias de fé, inovação e resiliência. Junte-se a nós nesta jornada visual, onde exploraremos fotografias raras e curiosas que revelam o legado dos líderes da Igreja Católica. Vamos começar. Nosso ponto de partida é um marco histórico, a primeira fotografia de um Papa. Esta imagem mostra o Papa Pio IX, que liderou a Igreja de 1846 a 1878. Tirada por volta de 1862, esta fotografia simboliza a entrada do papado na era da fotografia. Pio IX, conhecido por seu longo reinado e por convocar o Concílio Vaticano I, abraçou a nova tecnologia. Ele enviava fotos autografadas aos fiéis, uma prática inovadora que ajudou a popularizar sua imagem e a conectar o Vaticano com o mundo. À medida que a tecnologia avançava, o papado também se adaptava. Em 1896, o Papa Leão XIII tornou-se o primeiro Papa a ser filmado, um feito revolucionário. Gravado por William Kennedy Dixon, o filme mostra Leão XIII em alguns momentos, sentado em um trono, chegando em uma carruagem e em um banco nos Jardins do Vaticano. Nascido em 1810, Leão XIII é uma das pessoas mais antigas já filmadas, conectando-nos diretamente ao início do século XIX. Estas imagens são um testemunho do impacto do cinema na história papal. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Papa Bento XV assumiu o comando em 1914, em meio ao caos global. Esta fotografia, tirada em seu escritório, mostra o cercado de documentos, com um olhar sério. Ele lutou pela paz, chamando a guerra de o suicídio da Europa civilizada e organizou ajuda humanitária. Seus esforços, como a proposta de uma trégua de Natal em 1914, embora não totalmente bem-sucedidos, deixaram um legado de esperança. Pouco depois da libertação de Roma na Segunda Guerra Mundial, Pio XII é visto abençoando soldados americanos e britânicos, uma imagem poderosa da diplomacia de guerra e da postura humanitária do Vaticano. Na Segunda Guerra Mundial, o Papa Pio XII enfrentou dilemas imensos. Eleito em 1939, ele liderou a Igreja durante o Holocausto e o conflito global. Em 13 de maio de 1981, o Papa João Paulo II enfrentou um dos momentos mais dramáticos de seu pontificado, uma tentativa de assassinato na Praça de São Pedro. Nascido Karol Wojtyła em 1920, na Polônia, ele foi eleito em 1978, tornando-se o primeiro Papa não italiano em 455 anos e um símbolo de resistência contra o comunismo no bloco soviético. Sua popularidade global o tornava uma figura influente e, para alguns, um alvo. Naquele dia, enquanto saudava fiéis em um papamóvel aberto, Mehmet Ali Aka, um turco de 23 anos com ligações a grupos extremistas, disparou 4 tiros à queima-roupa. 2 acertaram João Paulo II. Um perfurou seu abdômen, danificando o intestino, e outro atingiu sua mão. A multidão entrou em pânico enquanto ele era levado às pressas para o Hospital Gemelli, onde passou por uma cirurgia de 5 horas. Sua sobrevivência foi considerada milagrosa, e ele atribuiu sua proteção a Nossa Senhora de Fátima, cuja aparição em 1917 ocorreu no mesmo dia, 13 de maio. João Paulo II retornou à Praça de São Pedro e, em 1983, visitou Aka na prisão,
perdoando-o em um encontro privado. A imagem desse perdão, o Papa segurando a mão de seu agressor, tornou-se um ícone de misericórdia cristã. Este momento dramático destaca sua resiliência e o impacto global de sua liderança. Em 11 de fevereiro de 2013, o Papa Bento XVI anunciou uma decisão que abalou a Igreja e o mundo: sua renúncia ao papado, a primeira em quase 6 séculos. Nascido Joseph Ratzinger em 1927 na Alemanha, ele foi eleito em 2005, aos 78 anos, após décadas como teólogo e prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé sob João Paulo II. Conhecido por sua mente brilhante e postura conservadora, Bento XVI enfrentou um mundo em rápida secularização e crises internas na Igreja. Em seu discurso em latim, perante cardeais no Vaticano, ele declarou: "Reconheço que, devido à idade avançada, não tenho mais forças para exercer adequadamente o ministério petrino." Aos 85 anos, ele citou problemas de saúde e a necessidade de um líder mais vigoroso para enfrentar desafios como o declínio da fé na Europa, escândalos de abusos sexuais por clérigos e divisões teológicas. Sua renúncia, efetiva em 28 de fevereiro, foi um ato de humildade e pragmatismo, rompendo com a tradição de papas que morriam no cargo. Concílio Vaticano II, um evento que transformou a Igreja Católica. Iniciado pelo Papa João XXIII e concluído pelo Papa Paulo VI, o concílio buscou modernizar a Igreja e aproximá-la do mundo contemporâneo. Esta fotografia, mostrando João XXIII sendo levado na sédia gestatória para a abertura do concílio em 1962, é icônica. A imagem captura a tradição e a mudança, com bispos de todo o mundo reunidos na Basílica de São Pedro. Curiosamente, foi a primeira vez que mulheres participaram como observadoras, marcando um passo histórico para a inclusão. Outra cerimônia, de grande impacto visual, é a coroação do Papa Paulo VI em 1963. Esta fotografia captura o momento em que a tiara papal, um símbolo de autoridade espiritual e temporal, é colocada na cabeça de Paulo VI, em uma cerimônia elaborada na Basílica de São Pedro. A coroação de Paulo VI foi a última de seu tipo, pois ele decidiu não usar a tiara após sua eleição, optando por um papado mais simples. A tiara usada por papas desde o século VIII era adornada com joias e representava o poder do papado. Sua decisão de doá-la para a caridade marcou uma mudança na percepção do cargo papal. Em 12 de fevereiro de 1931, o Papa Pio XI entrou para a história ao inaugurar a Rádio Vaticano, tornando-se o primeiro Papa a falar diretamente ao mundo via rádio. Nascido Ambrógio Damiano Achille Ratti em 1857, ele foi eleito em 1922 após Bento XV e assumiu um papado em um período de instabilidade global, com a ascensão do fascismo e do comunismo. A transmissão começou com as palavras em latim Qui Arcano Dei, parte de uma mensagem de 20 minutos que abordou a missão da Igreja e a paz mundial. Ouvida por milhões em dezenas de países, foi um marco na comunicação religiosa, amplificando a voz do Papa além dos muros do Vaticano. O funeral do Papa Pio XII, em outubro de 1958, foi um dos maiores eventos públicos da história de Roma, um adeus monumental ao Papa que guiou a Igreja através da Segunda Guerra Mundial. Ele morreu em 9 de outubro, aos 82 anos, em Castel Gandolfo, após um pontificado de 19 anos, marcado por desafios globais e transformações internas. O ritual seguiu tradições antigas. O corpo foi exposto na Basílica de São Pedro por dias, permitindo que fiéis se despedissem, seguido por uma missa solene celebrada pelo Colégio dos Cardeais. Pio XII foi enterrado nas Grutas Vaticanas, perto do túmulo de São Pedro, um local reservado aos papas. O evento foi tão grandioso que se tornou o maior ajuntamento de romanos até então. Das primeiras fotografias às transmissões de rádio, essas imagens contam a história de um papado em evolução.
Elas nos conectam a momentos de fé, crise e inovação. Qual fotografia mais te impressionou? Deixe seu comentário e inscreva-se para mais registros do passado.